estamos estudando o mês da família, família segundo o coração de Deus. Estamos estudando a vida do rei Davi, que foi o rei que nós encontramos na Bíblia a expressão seguinte a respeito dele: o homem segundo o coração de Deus. O rei Davi foi um homem que teve muitas falhas, que cometeu muitos pecados, porém, Davi era um homem sincero com Deus. Davi era um homem que, quando errava, ele se arrependia, mudava de vida. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus está procurando pessoas sinceras e verdadeiras e honestas. Hoje pela manhã, nós falamos aqui na escola dominical de Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo. E Paulo diz que essas mulheres tinham uma fé sincera, uma fé não fingida. E Deus procura isso no nosso coração: sinceridade, verdade. E Davi foi esse homem. Davi errou. A gente conhece a história de Davi. Ele teve deslizes assim, bem sérios na sua vida, na sua conduta. Mas Deus nunca desistiu de Davi, porque Davi era sincero. Davi, quando errava, ele se arrependia, ele mudava de vida. E nós temos muitas lições a aprender com Davi. E hoje à noite nós vamos ler o salmo mais querido da Bíblia. E todo mundo gosta muito desse salmo. Vocês podem adivinhar que salmo é esse? O Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 23? Pode, se você tem sua Bíblia, pode abri-la. Esse salmo foi escrito por Davi. E esse salmo nos ensina muito, porque Davi era um pastor de ovelhas. E ele fala de Deus como o pastor que cuida das ovelhas. Ele apresenta o Senhor Deus como aquele que alimenta as ovelhas, que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Pode passar aí o tema da nossa mensagem de hoje: família segundo o coração de Deus o tem como pastor. Famílias segundo o coração de Deus olham para Deus e dizem: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida de mim. E hoje nós vamos ver o Salmo 23. Vamos ler o Salmo 23 e vamos também aprender com ele algumas lições muito importantes para vivermos em nossas famílias. Salmo de número 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em abril do ano passado, nós tivemos o relato da morte de um menino. E esse relato da morte deste menino mexeu com o Brasil inteiro. O menino Bernardo, que foi executado dentro da sua casa. Executado pelo pai, que era médico, pela madrasta. Acharam que o menino estava sendo um estorvo para a felicidade deles e mataram a criança. Está completando agora, completou esse mês de abril, agora completou um ano. E a polícia começou a investigar e começaram a descobrir que naquela família, descobrindo através de vídeos, de ligações, de situações, de testemunhos, de depoimentos, que a vida daquela família não era fácil. A vida para o menino Bernardo não era fácil. O menino não podia jantar em casa, o menino não podia usar a piscina de casa,
O menino não levava lanche para a escola. O menino sofreu barbaramente, foi maltratado dentro de casa e, por fim, foi morto covardemente por duas pessoas que a gente não sabe nem que nome dar para esse tipo de comportamento. Ficamos indignados com tantas notícias ruins. Alguns anos atrás foi a Isabela Nardoni que foi jogada de uma janela de um apartamento, de um prédio, e morreu. Uma criança inocente, seus pais confusos, seus pais desesperados, seus pais possessos pelo maligno, cometeram esta insanidade. E agora estamos aí com a notícia de uma mãe que envenenou o filho autista com chumbinho. Que coisa terrível! O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com as famílias? A mulher também tentou matar o marido, envenenado com chumbinho, mas não conseguiu matá-lo. Mas o menino, ela conseguiu, está presa. E a gente poderia aqui ficar falando de muitos casos horríveis, hediondos, que a gente não tem nem como analisar essas situações, e a gente vai ficando revoltado por dentro. O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com a humanidade? E nós estamos imaginando quanto sofrimento existe, quantas crianças estão sofrendo, quantos casais estão perturbados, quanta coisa ruim está acontecendo dentro das famílias, quantas crianças abusadas, quantas crianças violadas, quantas crianças maltratadas. E nós ficamos pensando, será que é possível nós aplicarmos o Salmo 23 às famílias hoje, no meio de uma sociedade que está perdida, no meio de tanta maldade, tanta violência, dos relacionamentos estarem sofrendo tanto hoje? Será que é possível a gente conciliar o Salmo 23, esse salmo tão lindo, esse salmo que tanto nos inspira, este salmo que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse acerca dele? Olha o que Spurgeon disse. O Salmo 23 é o rouxinol dos salmos. É pequeno, de plumagem despretensiosa, timidamente cantando na obscuridade, mas, ele tem preenchido o ar do mundo inteiro com a sua alegria melodiosa, maior do que se possa imaginar. Bendito o dia em que nasceu este salmo. Este salmo tem acalmado o coração de muitas pessoas ao longo da história. Este salmo tem sido um alívio. Esse salmo tem sido um bálsamo para muitos corações, para o meu, para o seu coração, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui nós temos a experiência de Davi, que era um pastor de ovelhas, era alguém que passava dias, noites, semanas longe de casa, junto dos animais, cuidando dos animais, providenciando comida para eles, providenciando água para eles, providenciando proteção para eles. E Davi, com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência profissional de pastor que ele era, e da sua dedicação às ovelhas, ele começa a aplicar Deus como pastor, cuidando de nós. Cuidando de nós. Interessante, irmãos, que a ovelha é um animal que é totalmente dependente do pastor. A ovelha não é como o bode. O bode é independente. O bode se vira para comer, ele dá os seus pulos. Mas a ovelha, se o pastor não der comida para ela, ela morre de fome. A ovelha, se cair de barriga para cima, ela não sabe se desvirar. A ovelha não tem maldade, não tem noção do perigo. E é interessante que nós somos aqui colocados como ovelhas. O rebanho de Deus, o povo de Deus, nós somos tratados aqui como ovelhas, como pessoas que dependem de Deus e precisam de Deus. Essa é uma verdade que
Nem todo mundo aceita, mas este é um fato, e eu tenho visto isso na minha vida, tenho visto isso na vida de muitas pessoas, pessoas que relutam em buscar a Deus, em buscar a ajuda de Deus, nos momentos que estão bem, mas quando chega o momento da dificuldade, ele reconhece e ele se quebranta e ele clama pelo nome de Deus. É muito fácil a pessoa dizer que não precisa de Deus quando ele está com saúde, quando ele está com muito dinheiro no bolso. É fácil ele dizer que não precisa de Deus quando tudo caminha bem na sua vida. Ele é jovem, ele é forte, ele acha que nunca de nada de ruim vai chegar até ele. Mas à medida que o tempo passa, à medida que a vida caminha, à medida que a gente vai colecionando frustrações e derrotas e vai se decepcionando com muita coisa, nós também vamos nos fragilizando por dentro. E cada dia mais nós vamos reconhecendo que nós precisamos muito do Senhor. E nesse assunto de família, irmãos, nenhum de nós pode dizer: olha, minha família é muito boa porque eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente, eu sou muito capaz. Por isso a minha família é abençoada, por isso eu sou vitorioso. Não, irmãos. Essa questão de família, todos nós precisamos depender de Deus. Porque não é fácil educar filho hoje no século XXI. Não é fácil hoje constituir família, e uma família equilibrada, uma família saudável, uma família harmônica. Nós precisamos muito de Deus. E por isso nós estamos aqui aprendendo de Deus, aprendendo com a palavra de Deus, recebendo todo esse conteúdo dessa campanha da família, dessas devocionais, das pregações, porque nós nos sentimos vulneráveis diante de um mundo tão ruim, diante de notícias tão ruins que chegam para nós. Se não fosse Deus e sua palavra, nós já certamente teríamos desistido da humanidade, desistido de achar que o ser humano vale a pena, porque a cada dia, irmãos, nós assistimos coisas piores. Mas estamos aqui para pensar em Deus, para falar de Deus, estamos aqui para fortalecer nossa família. E a família, segundo o coração de Deus, tem Deus como pastor. Confia em Deus, depende de Deus, espera em Deus. E nós vamos aprender então 3 lições sobre este salmo para aplicar na nossa família. O que nós precisamos aprender? 3 verdades úteis para a nossa família, contidas no Salmo 23. Em primeiro lugar, família segundo o coração de Deus confiam em sua providência. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor e nada me faltará. O salmista aqui está dizendo que ele tem em Deus o suprimento de suas necessidades. O salmista está dizendo aqui que o pastor, o próprio Deus, é aquele que nos conduz aos pastos verdejantes. Pasto fala de alimentação, fala de comida. O pastor é aquele que leva às águas tranquilas, aquele que mata a sede também, que providencia tanto o alimento, a comida, quanto a bebida. O pastor é aquele que provê tudo que nós precisamos. Deus fez isso com o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito e conduziu o povo por 40 anos no deserto. E durante o tempo que Deus conduziu o povo no deserto, eles não podiam plantar, não podiam colher, não podiam comercializar. Eles ficaram totalmente dependentes de Deus. E a Bíblia diz que Deus mandava para eles, todo final de tarde, toda manhã, mandava um maná para eles colherem. E aquele maná era a comida que eles comiam. E quando faltava água, Deus fazia brotar água da rocha. Milagrosamente, Deus fazia brotar água.
Deus providenciou comida, Deus providenciou bebida, Deus não permitiu que as sandálias dos israelitas estragassem durante aqueles 40 anos. Eles saíram com a sandália e chegaram no final com a mesma sandália. Eles viviam um milagre diariamente. Deus os sustentava no deserto. O Senhor nosso Deus é aquele que cuida do seu povo. Eu queria dizer para você hoje, grande fonte de ansiedade na família está nesta parte, a questão do sustento material, a questão do dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, o dinheiro para pagar as contas, principalmente a conta de energia que subiu muito. Isso dá um estresse, isso leva às vezes a discussão, a falta de paz. E em dias de desemprego, como estamos vivendo hoje, isso se torna ainda mais sério. Mas aí vem a palavra de Deus, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A família que tem Deus como pastor, confia nele. A família segundo o coração de Deus confia na providência de Deus. Que Deus providenciará, que Deus suprirá as necessidades. É isso que o apóstolo Paulo diz, que Deus em Cristo suprirá cada uma das vossas necessidades. Deus não promete suprir cada um dos nossos desejos, não, irmãos. Mas Ele promete suprir cada uma das nossas necessidades. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus cuida daqueles que confiam nele, daqueles que o chamam de Senhor, daqueles que o chamam de pastor. A situação pode estar difícil, irmãos, e nós sabemos disso. A nossa economia tem andado mal. Mas nós sabemos também que Deus não deixará com que nós fiquemos desamparados, que nós perdamos o nosso sustento, porque Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que proverá, como disse Abraão, o Senhor proverá. A família, segundo o coração de Deus, não é uma família que se desespera na hora difícil. Talvez você esteja vivendo um momento difícil no que tange as necessidades materiais. Talvez você esteja preocupado, talvez você esteja ansioso, mas eu queria chamar você hoje para olhar para o Salmo 23 e para as palavras de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não vai deixar faltar comida para a sua ovelha, Ele vai conduzir a ovelha para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Isso é a palavra de Deus, isso é uma promessa de Deus, isso é um compromisso de Deus. E nós dependemos de Deus e precisamos confiar nele. O Senhor é aquele que proverá aquilo que nós necessitamos em todas as áreas da nossa vida. E aqui fala de trabalho, aqui fala de emprego, aqui fala de comida, fala de roupas, fala de tudo que é material. O Senhor Jesus Cristo disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas Jesus não disse: o homem não precisa de pão. Jesus disse: nem só de pão. Porque Jesus sabe que a gente precisa do pão. Jesus sabe que a gente precisa comer. Jesus sabe que nós precisamos alimentar o nosso estômago. A sabedoria popular disse que em casa em que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Os nervos ficam à flor da pele. A perspectiva, a expectativa de passar necessidade leva as pessoas a viverem ansiosas. Eu conheço pessoas que têm muito, que têm dinheiro, que têm aposentadoria, que têm reserva para muito tempo, mas mesmo assim ainda está preocupado. Eu conheço. Porque não é uma grande quantidade de recursos materiais que vai trazer segurança para a gente. A gente precisa aprender a confiar no Senhor. Amém. Aprender a confiar no Deus que Davi disse: Ele é o meu pastor, Ele vai cuidar de mim. Amém. Ele não vai deixar faltar. Não é a conta muito recheada no banco, não são os muitos bens que vão nos trazer essa tranquilidade, não, irmãos.
Nós precisamos confiar no pastor. Precisamos derrotar a ansiedade com esta fé. E a família, segundo o coração de Deus, confia na providência de Deus. Ela não deixa a ansiedade tomar conta, não deixa o desespero bater, não deixa o problema se tornar pior a partir de uma dificuldade que já existe. É preciso confiar no Senhor, é preciso confiar em Deus. E a Bíblia diz que na casa, na família, o marido é o provedor, o homem é o provedor da casa, é o provedor do lar. Não significa que Deus seja contra a mulher também ajudar. Não, a mulher também pode ajudar. Antigamente era muito raro a mulher trabalhar fora, mas hoje é muito raro a mulher não trabalhar fora. Mas uma coisa nós precisamos dizer aqui: não é porque a mulher está trabalhando fora que o homem vai se acomodar. O homem não pode se acomodar. O homem precisa entender que Deus o colocou como provedor da família. E se por um tempo ele não pode trabalhar, ele precisa ficar recluso, e a esposa está trabalhando fora, também não tem vergonha nenhuma nisso, porque os tempos hoje são outros. E não há desespero nisso. É preciso confiar no pastor e pedir ao pastor condições para voltar e para prover para a sua família. Irmãos, nós precisamos confiar. E tudo que o homem puder ganhar, tudo que o homem puder acrescentar e fazer, que seja legal, que seja decente para melhorar o rendimento da sua casa, ele deve fazer. Mas desde que seja legal e desde que seja decente, não vale a pena acrescentar o rendimento à família de forma desonesta, ilegal ou indecente. Aí entra a questão: é melhor ter pouco com Deus do que ter muito sem a bênção de Deus. E Deus só abençoa aquilo que é correto, aquilo que é lícito, aquilo que é honesto. Nós precisamos então não deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração e partirmos para conseguirmos a vida por meios que contrariam o que Deus diz na sua palavra. Precisamos manter a verdade, a honestidade e o respeito às leis do país, porque Deus abençoa a pessoa que anda corretamente. E ele vai comer, como diz o Salmo 128, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu queria dizer isso para você hoje, estimular você a confiar em Deus. Eu vou garantir para você uma coisa aqui: não vai faltar comida para a sua família. Amém, irmãos? Amém. Não vai faltar sustento para você, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E famílias segundo o coração de Deus confiam em Deus como seu pastor, como aquele que provê. Em segundo lugar, famílias segundo o coração de Deus, pode passar, confiam em sua proteção. Pode dar mais um clique. Diz aí: eu não temeria mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Eu não terei medo de nada. Família segundo o coração de Deus confiam na proteção de Deus. E o rebanho de ovelhas é um prato cheio para o lobo. É um prato cheio para o lobo, é um prato cheio para o leão, é um prato cheio para o urso e até para o cachorro. Hoje meu cachorro chegou lá em casa com uma galinha na boca, né? Ele achou uma galinha aí na rua e levou para casa, mas depois conseguimos identificar o dono, não matou não. Mas o pastor de ovelhas, e o meu cachorro é pastor, né? As pessoas se não fossem pastor, né? Ele ia matar a galinha. O pastor de ovelhas, pastor mesmo por profissão, depois se tornou um pastor de almas, um pastor evangélico. Ele disse que numa noite, dois cachorros
Mataram 292 ovelhas, numa noite apenas. Só 2 cachorros. Você já imaginou? Que bicho vulnerável. Que animal vulnerável, que animal dependente. Eu acho assim muito forte essa figura, irmãos, porque às vezes a gente fica se achando que é muito forte, achando que é muito poderoso, mas a Bíblia diz que nós somos como ovelhas. A gente não tem muita força aí para enfrentar inimigo. Precisamos de um pastor. E quando a gente vê tantos inimigos aí espreitando a nossa família, irmãos, se não for o pastor para cuidar de nós, se não for o Senhor para proteger, se não for Deus para nos livrar, a nossa astúcia, a nossa inteligência, a nossa perspicácia, não dá para a gente confiar nos nossos recursos, irmãos, porque a gente faz tudo certinho, e quando vê, já tem o inimigo lá solapando aquilo que a gente ensinou, destruindo aquilo que a gente passou para o nosso filho. Não é verdade, irmãos? A gente precisa do pastor, precisa da bênção de Deus. Eu fico olhando pais aí que fazem tudo certinho. Aí quando acorda, está vendo que o inimigo já está com a boca em cima do filho. Aí tem que fazer aquela ginástica toda, aquele exercício todo. E Deus honra. Deus atende muito a oração de uma mãe, a oração de um pai. Mas a gente precisa ter vigilância constante, irmãos. E dependência, confiar na proteção de Deus. O mundo, a gente precisa dessa proteção. Nós precisamos ser protegidos. Como um rebanho frágil, os membros da família precisam se proteger dos ataques dos inimigos. E hoje nós temos um ataque muito sério, que é o chamado ataque da internet. Ataque à nossa família hoje. Tem muitos casais que estão, muitos casamentos que estão acabando por causa de traição via internet. Um advogado do Rio, contando para um pastor de um caso que ele pegara de um divórcio. O marido trabalhava todos os dias e ele precisava acordar muito cedo, e ele deitava cedo, e ele deitava antes da esposa. E um dia ele acordou, já era tarde, e ele se levantou e foi ao local onde ficava o computador da família. Ele chegou e ele ficou assustado, porque ele viu ali a sua esposa seminua, abraçada no monitor do computador. Traição via internet. Casamento acabou. Inimigo da família, dentro de casa. Esse é um dos inimigos. Inimigos de dentro, inimigos de fora. Inimigos que vêm de lugares que a gente nem imagina muitas vezes. Não dá para a gente pensar em tudo, não dá para a gente se proteger de tudo. Nós precisamos de um pastor que cuide de nós, que nos ajude a guardar, a proteger a nossa casa, a proteger a nossa família. Existe também um período, irmãos, chamado o mito da grama mais verde. O que é o mito da grama mais verde? O animal pastando, o boi, por exemplo, achando que a grama do outro lado da cerca está mais verde do que a do lado de cada cerca. Tem um livro escrito com esse título, que fala sobre infidelidade conjugal, tentações de todo tipo, ameaças, inimigos. Precisamos de um pastor para cuidar de nós, precisamos da proteção de Deus, precisamos vigiar, precisamos ficar perto do pastor. A ovelha que se desgarra do rebanho, a ovelha que se desgarra do rebanho é uma ovelha que fica mais vulnerável ao inimigo. O Zé da Luz me contou uma história verídica aqui do interior de Minas Gerais, de um circo
que chegou numa cidade e a onça fugiu do cio e se alojou numa mata perto da cidade. E todo mundo ficou preocupado, e lá tinha muitos rebanhos, muito boi, mas a onça foi atacar a mula do carroceiro, que ficava sozinho, que ficava isolado. A onça pegou aquele animal, estava só, e destruiu, matou aquele animal. Caso verídico ali no interior de Minas Gerais. Isso acontece também. A ovelha que fica desgarrada no rebanho, que não quer ficar perto do pastor, que não quer ficar junto das outras ovelhas, ela se torna uma presa mais fácil, se torna mais vulnerável ao ataque do inimigo. O que eu quero dizer aqui, irmão? Que quando a gente se distancia de Deus, quando a gente se distancia da igreja, quando a gente se afasta do raio de proteção do pastor, e a gente faz incursões no mundo, esquece aquilo que a gente aprendeu de Deus, aquilo que o Senhor falou, a gente está dando passos para ficar vulneráveis aos ataques do inimigo. Muito cuidado. A pessoa, quando se afasta do grupo, é porque ele está autoconfiante. Ele está achando que ele não tem medo, ele pode se virar sozinho. Mas lembre-se disso. A sua vida cristã, a sua vida familiar, você depende do Senhor para guardar a sua vida, guardar a sua família. Se você ficar distante, o inimigo verá você como uma presa mais fácil e vai investir muito mais na sua vida. Fique perto do pastor, fique perto das outras ovelhas, não se afaste, não se distancie. Família segundo o coração de Deus, confie na proteção do pastor. E em último lugar, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Família segundo o coração de Deus, confiam em sua presença. O versículo 4 também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Família segundo o coração de Deus, confiam na presença do pastor. Ele está comigo. E se o pastor está comigo, eu não preciso ter medo do inimigo. Eu não preciso ter medo da falta de alimento. O pastor provê, o pastor protege, porque ele está presente, ele está perto. E eu quero deixar essa palavra também para você. Eu quero perguntar para você, quando é que você convidou Jesus para fazer parte da sua família? Quando você teve a coragem de confessá-lo publicamente, fazer uma aliança com ele? É necessário que a gente faça isso. É necessário que nós declaremos: eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos ao Senhor. Não podemos nos envergonhar da palavra de Deus, não podemos ter vergonha do Senhor Jesus. Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para termos um pastor conosco, nós precisamos confessá-lo como Senhor. Como Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Antes de ser pastor, ele precisa ser Senhor da nossa vida. Precisamos confessá-lo como Senhor. Paulo disse que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo disse isso. Paulo disse: é necessário confessar com a sua boca Jesus Cristo é o Senhor, e falar: Senhor Jesus, o Senhor é o meu pastor, é o pastor da minha vida, é o pastor da vida de toda a minha família. O Senhor é aquele que me provê o necessário, o Senhor é aquele que me protege, o Senhor é aquele que está comigo. Você tem essa certeza na sua vida? Você tem essa convicção? Ou você tem dúvidas acerca disso?
Josué disse: eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Você gostaria também de dizer isso? Quando podemos dizer isso, nós sabemos que Deus está conosco. E as lutas que vêm, os problemas que vêm, nós não vamos passar sozinhos, Ele vai passar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E o vale da sua vida, meu querido, pode ser o vale de uma enfermidade que você está passando. Pode ser uma cirurgia que você precisa fazer. Pode ser um problema financeiro, pode ser um desemprego. O vale pode ser um conflito familiar. O vale pode ser uma falta de harmonia com os filhos, com a esposa. O vale pode ser muitas coisas. O vale é aquele lugar onde as coisas parecem não ter solução. O vale é escuro. Mas a Bíblia diz que ainda que eu ande, o vale não é um lugar definitivo. O vale é um lugar que nós estamos passando por ele. O vale não é lugar para a gente ficar nele. O vale é lugar de passagem. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale, eu estou passando pelo vale. Eu não sei qual o vale que você está passando. Certamente você passa por um nessa noite, mas se o Senhor Jesus está contigo, você pode dizer: eu não terei medo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus está presente. E Deus faz parte da vida de todo aquele que o invoca em verdade, que confia nele de todo o coração.